Oi, gente, sou a Elisa, do Impressão de Mãe, essa é a Má, e a gente está com uma convidada super especial. E obrigada, Yara, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você contasse um pouco da sua história e da sua formação pra gente. Claro! Bom, eu sou Yara Mastini, eu sou psicóloga, neuropsicóloga também. Atuo com crianças, adolescentes e pais. Sempre quando a gente atua com crianças, a gente também atende a família como um todo, né? Mas o consultório, hoje eu tenho uma equipe, né? Gerencio 18 psicólogos da minha equipe, exclusivamente psicólogos. Então a gente tem toda essa troca para promover ali um ambiente acolhedor para todas as famílias, né? Aqui na cidade de São Paulo. Apesar que depois da pandemia a gente ampliou e hoje a gente tem muito atendimento online também para todos os lugares Brasil e fora do Brasil. Ai, que legal. Obrigada. Yara, você pode explicar um pouco pra gente o que é parentalidade consciente? Claro. Hoje a gente tem várias abordagens que olham muito para a educação dos pais. Então, tem abordagem que fala sobre parentalidade positiva, parentalidade encorajadora, a consciente, disciplina positiva. São metodologias diferenciadas que olham para esse relacionamento familiar. A parentalidade consciente é a que eu mais atuo, né, tanto no consultório como na minha vida. É mais ou menos assim, a gente olha as necessidades. Então eu preciso perceber a necessidade do meu filho e perceber as necessidades minha enquanto mãe também. Então como se fosse, se eu tivesse um gráfico, né, em uma vertente aqui, necessidade dos pais. E nessa vertente a necessidade das crianças. Se eu olho só para a necessidade do pai e negligencio as vontades, o que a criança está vivenciando naquele momento, eu tenho uma parentalidade autoritária, onde eu só vou lá e reforço o que eu quero, é dessa maneira, não, é dessa maneira e pronto, sem ouvir a outra parte. Em contrapartida, se eu olho muito para a criança quer e negligencio as minhas vontades, por exemplo, só come na frente do tablet. Mas eu gostaria que a criança comesse olhando a comida, aprendesse que um prato colorido é uma melhor opção, tivesse um diálogo durante a alimentação, mas ele só come com tablet, então eu ponho um tablet. Eu negligencio a minha vontade, eu tenho ali uma parentalidade no estilo permissivo. Se eu não olho a minha vontade, a minha necessidade e nem a da criança, principalmente ali do adolescente, a gente fala que é uma parentalidade sem amor, né? É uma parentalidade mesmo de negligência. E a gente fala, mas como isso é possível? É muito comum na adolescência, porque os pais muitas vezes querem estar com filhos, mas não conseguem se comunicar. São os filhos do quarto, né? Entra e ficam no quarto. E os filhos também gostariam de um diálogo mais consciente, mas não conseguem essa junção. E quando eu vejo a necessidade da criança, mas não anulo a minha necessidade, né? O meu limite, o que eu trago ali, né? Que eu preciso de questão de respeito mesmo, aí sim eu tenho uma parentalidade consciente, onde eu consigo ter consciência do que está acontecendo naquele ambiente, sem anular nenhum dos lados ali propostos. O que é difícil no dia a dia, né? O que é bem difícil, né? Porque a gente tem os desafios de birras, de comportamento, tem que olhar para a idade da criança, entender até que certo ponto ali, né, ela se vê presente, ela consegue entender a situação, consegue nomear os sentimentos, então tem uma escala ali de maturidade da criança e o que eu espero, expectativa dos pais, mesmo de conduta, né? Sim. Yara, eu queria falar sobre autonomia, né? As nossas crianças têm 7 anos e a gente está nessa fase de estimular a autonomia. E eu queria entender como a gente consegue estimular essa autonomia e se a gente tem artifícios e como a gente faz com aquela criança um pouco mais... que ela não quer essa autonomia, ela quer que a mãe e o pai fiquem lá em cima fazendo as coisas por ela. Como a gente lidar com essa situação? Hoje a gente tem vários perfis de criança, né? Então às vezes as crianças mais impulsivas, com muita energia, elas já vão atrás da sua autonomia. E a gente precisa de um equilíbrio, porque muitas vezes eu trago, olha, vamos fazer assim, a criança já tira da mão, começa sem antes ouvir o que tem para fazer. E a gente precisa desse equilíbrio, deixa aprender e depois colocar em prática.
Trabalhar a autonomia hoje é sinônimo de fortalecer a autoestima infantil. Porque quando a criança consegue perceber que ela tem, né, artifícios, que ela consegue exercer atitudes, que ela tem funções, ela se sente mais encorajada também. A gente pode começar com regras simples de casa, então sempre também ponderando a idade. Uma criança de 7 anos, por exemplo, ela já pode arrumar a cama de final de semana. E aí, qual é a mensagem que eu passo? A criança arruma e eu vou lá e estico na frente dela, mostrando, né, de uma certa forma que não estava adequado, ou eu ajudo para ela ir aprimorando, peço ajuda para a criança, para ela, junto comigo, ajudar a arrumar minha cama também. Pedir ajuda é uma outra forma de trabalhar a autonomia e de falar, né, sem as palavras, que ela sabe e ela pode te ajudar, estimulando também essa autoestima saudável. Dica boa. Porque isso a gente não pensa, a gente só acorda no sábado enlouquecida com tantas coisas pra fazer e pede pra elas arrumarem, e aí você às vezes fica, né, até meio ali, não arrumou, ou fica chata, né, pedindo. Então é difícil também isso, como não ser chata e ficar ali falando o tempo todo. Arrumou a mochila, colocou o livro da biblioteca. Difícil, né? Teve uma mãe uma vez que ela falou assim: nossa, Yara, eu voltei o WhatsApp e ouvi as mensagens que eu mando para minha filha. É só imperativo. Fez isso? Fez aquilo? Né? Eu nem perguntei como ela tá. Então, às vezes, a escuta ativa dos pais é fundamental para perceber essa relação, né? E uma regra, ela pode ser conversada e combinada com a criança. Olha, na nossa família, todo mundo é importante. E para a gente ter uma boa, né, uma família unida, cada um vai ter uma função. Qual função você gostaria, filho? Colocar as roupas para lavar? Ajudar a mamãe a estender as roupas no varal? Você vai ser responsável pela garrafa de água geladinha na geladeira? Né? Então tá terminando, ela tem que ir lá no filtro com uma garrafa que não seja de vidro. Sempre, né, com essas questões ali de cuidado, mas deixando a criança atuar. Mas quando a gente pede ajuda, aí eles amam, a criança gosta de colaborar. E a gente está falando que a gente está ouvindo ela para uma decisão nossa. Olha como é importante, né? E coisas simples, às vezes escolher o sapato. Filha, qual você acha que eu devo ir? Esse ou esse? Né? A gente sempre mostra duas opções, trabalha muito que é uma técnica, né, das escolhas conscientes. Aquela criança que quer da última, não, eu não quero. Aí você fala, qual você prefere? Esse ou esse? Ela não está muito escolhendo, mas na cabecinha dela é o ponto de vista dela que vem ali, como o que ela escolheu para vestir. Às vezes eu falo, filha, vai tomar banho sozinha, você já sabe, eu deixo ela no banho e vou fazer outras coisas. Aí ela me chama toda hora. Mamãe, lava pra mim, me ajuda. Aí eu entendi que ela quer minha companhia, não é ajuda. Mamãe, fica comigo. Fica me olhando, vamos conversar. E aí, na hora que eu sento no vaso, ela tá tomando banho, e aí saem várias coisas, histórias da escola, com as amigas. A gente não tem essa disponibilidade do tempo e da conversa também, né? Isso, usar a rotina do dia a dia para promover essa interação é maravilhoso, porque hoje é tudo muito rápido, né? Demanda muito. É um mundo diferente. Quando alguns pais falam, mas comigo não foi assim, eu passei por isso, porque era um mundo diferente. Primeiro que a gente aprendia valores que hoje os pais têm que ensinar, e antes era o estilo de vida que ensinava. Eu sempre dou esse exemplo. Eu gostava de assistir o desenho do He-Man, que era 11 horas da manhã, e eu estudava à tarde. Então, se eu não estivesse pronta, com um uniforme, né, já mochila feita, eu ia perder o desenho. Porque eu precisaria desse tempo para depois almoçar e ir para a escola. Então eu acabava me organizando, né, toda essa questão ali que o ambiente me moldava. E se eu perdesse, era só no dia seguinte. Então se eu não tenho essa organização, eu tenho que ter paciência para esperar até o dia seguinte. Hoje vem na contramão. As crianças nascem num mundo que fala assim, é no seu momento, na hora que você quiser. Volta e acelera quantas vezes você quiser. E como ele vai aprender que tem que esperar até o dia seguinte ou não? Os pais que não viveram, né, que não tiveram seus pais que ensinaram, precisam educar os pais. Por isso que hoje fala muito sobre educação parental. Existe
Porque é um tempo diferente. É um novo mundo mesmo, né? Mesmo porque esse desenho passava às 11 horas da manhã na televisão. A gente pode dar replay quantas vezes a gente quiser, né? E lá não. Assistiu, tem vontade de banheiro, vai correndo e volta. Você tem que administrar porque você se adequa ao outro. Hoje, todo mundo se adequa às suas vontades. Então, até valores como empatia, como o próprio respeito, a civilidade entre os adolescentes tá bem prejudicada. Cada um só olha para sua própria tela. E isso acaba, né, prejudicando essa ação de você comunicar com o outro, conversar com o outro. Sabe, me veio agora uma questão, você falando de adolescente, a gente ainda não vive isso e é algo que a gente já começa a temer, né? Porque a gente sabe que a gente foi adolescente, a gente sabe como é difícil, né? O adolescente tem isso de querer ficar só, de ficar no quarto, né? De querer o seu momento. E já a criança de 7 anos, ela quer estar junto. Então ela requer o pai o tempo todo, o pai ou a mãe o tempo todo, né? Um adulto. Por quê? O que se deve a isso? Eles não querem ficar sozinhos mesmo. É o próprio desenvolvimento mesmo e maturidade cerebral da criança. Tem a ver com a neurociência. Por isso que no Divertidamente 2, ele fala que aquela ilha da família que era tão grande e ativa, na adolescência ela tá pequenininha. E a ilha do amigo, enorme. Porque na adolescência o seu cérebro é preparado para falar, opa, deixa eu olhar para fora. Eu quero ver o que tem lá fora para ver qual é a tribo que eu pertenço. Então é uma identificação exterior para eu me reconectar e aí a família fica um pouco deixada de lado, sim. E na infância eu preciso da família porque a criança ainda está fazendo as associações e colocando ali, crescendo, aprendendo através dos exemplos. Né? E por mais que a gente tenha uma família próxima, tenha esse relacionamento bom com a criança, é inevitável então o adolescente realmente querer mais a ilha dos amigos. Os amigos são muito importantes na adolescência, né? Então, aí vai muito assim. Os pais acabam se sentindo solitários, negligenciados, tristes, sabe? Mas você pode ir impactando de uma maneira diferente. Chama os amigos para ir para casa, faz um lanchinho, chama todo mundo para ajudar na cozinha. Normalmente o adolescente também gosta de colaborar, fazer parte. Então é esse estilo ali que os pais também precisam se moldar de acordo com o que a criança vai, né, amadurecer. Tem uma coisa que a gente sempre conversa, que é assim, a gente não deixa as nossas meninas usarem celular na mesa de restaurante. E eu sempre falo a mesma frase. Eu quero que a nossa família converse e eu quero criar uma adolescente que converse. Tem alguma coisa que a gente possa fazer hoje para poder criar essa base, para quando ela chegar na adolescência, ela ter essa base mais estruturada? Tem, ser exemplo. Porque os pais pegam as crianças na escola e falam, como foi seu dia? O que você fez? E a criança, legal, né? Não falam muito, né? Então se tenta, faz um teste, muda e traz por você. Busca e fala, filha, hoje no trabalho da mamãe foi tão legal. Eu conheci uma psicóloga, nós conversamos, ela mostrou um livro bem legal, eu vou ler com você. E como foi seu dia? Traga sempre o seu antes, se coloca como exemplo. Aquela família que tem uma comunicação ativa tem mais chance das crianças também aprenderem, porque nessa idade eles aprendem por associação. Com 2, 3 anos, quando a criança está começando a verbalizar frases mais completas, ela não fala, dá pra mim. Ela fala, o Dudu quer, a Gabi quer, a Manu quer, porque ela ainda não consegue, se colocar ali como ação. Ela precisa olhar para fora, associar, fazer essa associação e aí sim ela vai entendendo. Por isso que os livros infantis são fantásticos. Esse, por exemplo, para Norberto Tá Tudo Certo, é um tatuzinho que ele passa por diversas situações com os amigos e ele entende. Então, tá tudo certo sentir medo, tá tudo certo sentir tristeza, tá tudo certo receber um não, faz parte da educação. E aí, quando a criança vê isso, é mais fácil dela compreender o contexto. Então eu posso fazer isso. Se você fala direto, vai escovar o dente, filho, senão o bichinho vai vir e fazer uma casinha no seu dente. Nunca veio. Ela nunca viu. Agora, se eu pego um livro e ela fala, mas eu escovo, né, mãe? Porque ela consegue olhar e associar.
é mais fácil a gente olhar para fora do que olhar para dentro. Até para nós adultos. Se eu pergunto para vocês, o que vocês esperam para o filho de vocês que aconteça no final do ano? Eu quero que minha filha ganhe isso, consiga aquilo, se apresente no balé. E para vocês? Parece que a gente é mais rígido com a gente mesma, né? Então, Yara, isso que você me falou me deu um despertar aqui, porque assim, toda noite a gente tem o costume de ir pra cama, eu leio um livro com ela lê o livro e a gente vai contar do dia. E eu tô tão cansada, e aí eu peço pra ela me contar do dia dela e ela fala, e agora eu conta do seu? Não, já tá tarde, agora tá na hora de dormir. Então assim, muitas vezes eu conto, mas muitas vezes eu só quero, na verdade eu quero ali pescar, entender como foi o dia dela e acabo não contando do meu. E na verdade o que seria bom seria o contrário, né? Eu contar do meu e aí sim ela trazer o dela, né? Eu me esforçar mais. Ou até diversificar, um dia uma começa, vamos tirar um dado? Se tirar o número a cortar, o número par, o número ímpar, né, pode fazer esse combinado. Quem começa hoje. E é legal trazer estímulos diferentes, porque aí a criança sempre adere nessa atividade. Porque criança é pluralidade, né? O que vem de novidade eles querem. Então hoje nós vamos fazer diferente, filha. Nós vamos pegar um caderninho e você vai desenhar o que mais aconteceu de importante no seu dia e eu vou desenhar também. Depois a gente vai trocar os desenhos e a gente fala. Então, às vezes, são 5 minutinhos, porque quando a gente deita para ler historinha ou para contar, bate o cansaço. Então, ainda tá ali, fazer o desenho, talvez você esteja mais dentro ali, presente no momento. Vai trocando os estímulos. E o dia que estiver muito cansado, hoje o momento é tão cansado que eu vou fazer diferente. Eu vou pôr uma historinha, a gente vai ouvir. E aí depois amanhã, no café da manhã, a gente vai acordar um pouquinho mais cedo e vamos falar sobre essa historinha. Que normalmente eles acabam dormindo, né? Com a historinha. Sim, legal. Boa dica. Yara, me conta um pouco do seu projeto de livroterapia infantil. Ele é pra quem ele se destina, né? Tá. Eu sempre trabalhei com livros infantis no consultório. E eu sempre via que as pessoas falavam, tipo um livro para isso, para aquilo. E aí acabei montando o Livro Terapia. É uma plataforma hoje, onde a gente tem atualização semanal de utilização dos livros infantis aí são vários planetas, né? A gente tem 17 planetas. Então um planeta é Livro Terapia Infantil, o uso do livro infantil com a criança. Então, por exemplo, esse aqui, Autoestima de A a Z. O Autoestima de A a Z, ele é um duendezinho, o AS, que ele constrói o vocabulário dele, ali, o ABC dele, de como ele trabalha a sua própria autoestima. Então, a letrinha A, por exemplo, admiração. Quando ele se admira, ele se sente mais confiante. O B, a bondade. Quando ele ajuda o outro, ele se sente bem. No final, tem uma lista para a criança fazer a sua própria lista do seu ABC da autoestima. O que te ajuda? Então a gente usa o livro para potencializar alguma área, algo que está precisando. Então a autoestima, ou relação ao medo, ou alimentação infantil. Tinha um livro que não falava nada sobre alimentação infantil, se chama Maria Fumaça. Um livro muito bonitinho que eu trabalhei muito com os avós, porque era uma Maria Fumaça, né? Que foi sempre muito ativa, mas que hoje estava esquecida. Iam colocar ela para ser exposição na praça, mas ela ainda se sentia capaz. E aí colocaram ela para fazer parte de um contexto menor. Ela foi para um parque, acho que ela trabalhou ali no zoológico, onde ela andava num curto período, mas ela ainda conseguia levar as pessoas e via a alegria ali das famílias. E nesse recurso nós construímos a Maria Fumaça de frutas e legumes. Então eu ensinava como construir uma Maria Fumaça de legumes. Quando a criança começa a construir, manusear, é mais fácil dela provar. Então a gente trabalha a seletividade alimentar. É a utilização dos livros como um recurso terapêutico. Então, tanto na escola, em projetos, a gente pode utilizar em casa com as crianças livros para poder passar conceitos, valores. E no livro terapia isso já vem pronto, porque você vai conhecer o livro através da leitura. Eu sempre leio o livro, esse é um dos planetas, né? Depois eu trago o recurso que a pessoa já imprime, já tem ali o que fazer
para potencializar aquele aprendizado da criança, aquela visão. Tem um planeta que é o livro terapia para adulto, então a gente usa um livro infantil para trabalhar o adulto, muito assim utilizado na parte corporativa. Eu mesmo, quando fazia algumas palestras, eu sempre levo um livro infantil, porque o livro infantil ele traz essa nostalgia, né? Ele conecta ali a gente com o externo, com a nossa criança interior, e a gente consegue fazer essa conexão. Legal, muito bom esse projeto. Eu sou suspeita porque eu adoro trabalhar com livro infantil. Agora, a Ciranda Cultural, eles me contrataram para ser curadora do selo que vai chamar Livro Terapia. Então, todos os livros que a gente trouxer para o Brasil ou lançar aqui, que faz essa parte, né, de trazer um olhar para o desenvolvimento da criança, um olhar socioemocional, eu faço essa análise para eles também. Nossa, que maravilhoso! É muito legal. Muito bom. Ô Yara, me conta uma coisa. Qual que é o pior vilão hoje que está trazendo as crianças para os consultórios? Tá. A gente tem bastante demanda, né? A seletividade alimentar sempre aparece, muitos medos, criança não consegue se posicionar, uma autoestima fragilizada, também questão de hiperatividade, a utilização das telas, né, pelas crianças pequenas, isso impacta muito na agressividade, no próprio desenvolvimento cerebral. Eu escrevi um livro que chama Cidade Cérebro, e por minha necessidade de trabalhar ali com as crianças, que ele fala exatamente isso. Eu preciso desenvolver a minha cidade cérebro, ter ruas, avenidas, que são os caminhos neurais. E eu desenvolvo através dessa interação, né, com o mundo, através dos 5 sentidos. Então, quanto mais a criança cheira, olha com atenção, manuseia, tem o tato, mais eu vou trabalhando a criança mesmo para entender de uma forma diferente. E isso acontece no desenvolvimento. Então, a criança que fica com pouco estímulo, os pais trabalham muito, é sempre em casa, ou na tela, ou as mesmas atividades, quando ela tem um conflito, ela não sabe o que fazer. Quando a gente tem um trânsito, só uma rua, eu tenho que ficar lá, não tenho saídas. Para eu ter saídas, eu preciso de caminhos neurais, eu preciso trabalhar esse mindfulness infantil, estar presente nesses 5 sentidos e se desenvolver. A criatividade, então essas são várias demandas. Mas hoje, o que seria assim um vilão que atrapalha tanto o relacionamento da família como o desenvolvimento das crianças é o uso excessivo de telas. Que impacta tanto numa criança hiperativa como também medos. Então tem algumas, o amiguinho conta do episódio lá de um desenho que tem medo, que eles adoram, só que tem medo e depois não conseguem dormir, então tem toda, né, uma questão por trás do que é permitido ou não, qual a faixa etária, o tempo de utilização, é tudo um equilíbrio, né? Quando nós falamos sobre é proibido usar na mesa, é bacana quando a família consegue, mas muitas vezes é uma família que não tem uma rede de apoio, só tem o pai, a mãe e o filho, não tem nenhum outro para interagir. Eles nunca têm um momento ali no restaurante, talvez eles queiram ter um momento, tem que levar o filho e deixa um pouquinho aquele momento na tela. E a gente muitas vezes olha e fala, olha, criança só ali. Tem que sempre compreender um contexto e pensar no equilíbrio da família, no equilíbrio dos papéis. Eu como Yara psicóloga, Yara mãe, né, Yara esposa, ou Yara criativa, que gosta de fazer alguma coisa diferente, o artesanato, a gente precisa olhar e procurar esse equilíbrio. Yara, a gente estava falando, você falou, né, da rede de apoio, da gente chegar no restaurante e julgar a mãe que está lá, né, dando tablet pro filho. E aí me veio uma história na cabeça agora em julho, né, a minha diarista, ela tem uma filha de 7 anos também. E ela tem um filho de 18 anos. E ela me contou que ela deu um celular aos 7 anos para a criança e ele ficava sozinho em casa. E isso é uma realidade de muitas famílias brasileiras. E eu fiquei pensando muito nisso, como é elitista, o quão elitista é a gente ter essa rede de apoio, a gente fazer as proibições, e tem as famílias que não têm essa rede de apoio. E aí, inclusive, quando ela foi na minha casa, eu falei, aqui quando vem amiga, ninguém usa celular. Comecei a dar um monte de lição de moral, e ela falou assim, nossa, Isabela, é mesmo, né? Vou tirar o celular da Aninha, de 7 anos, mesma idade da minha filha.
Aí depois eu fiquei mega culpada pensando exatamente nisso. Como que cada família tem as suas regras e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente... E ainda na sua pergunta tem um movimento aí, acho que você está acompanhando nas escolas, muito nas escolas particulares, né? Sobre isso, sobre celular, um movimento acho que chama Desconecta, que fala muito de dar o celular acima de 12 anos, entrar em rede social acima de 14, mas é isso, eu vejo essa discussão e realmente eu também tenho uma pessoa que trabalha na minha casa e que o filho dela tem 5 e tem celular porque ela sai de casa, eles estão dormindo e ela quer falar com eles de vídeo quando eles acordam. Então, assim, é outra realidade e às vezes a gente não está discutindo essas outras realidades que são muito, assim, talvez muito mais gente do que, né, essa bolha. Porque hoje o celular ele entra até no lugar, né, de uma pessoa cuidadora, né, e tem que ter cuidado. E tem que ver assim, se existem outras possibilidades, porque pode ser que esteja dessa maneira porque é mais fácil. Será que tem um lugar que eu posso levar, uma creche? Se não tivesse o celular, o que faria? As crianças ficariam sozinhas? Pode ficar sozinha ou não com essa idade? Existe o risco, né, em casa de acidentes domésticos. Então eu acho que vale a pena talvez olhar e procurar políticas públicas que auxiliam também, porque, né, se tem uma lei ou não que a gente tem que acolher, precisa ter esse olhar. Mas é muito isso, e muitas vezes falta de informação. É muito mais fácil para os pais deixar a criança ali na tela, mas é importante eles compreenderem esse prejuízo. Agora, esse movimento na escola, tem até alguns pais que são resistentes. Não, eu quero falar com o meu filho, mas é só ligar na escola que a gente chama, né? Porque o que está acontecendo? Principalmente crianças de 10 anos, 9 anos, que a maioria dos pais que eu vejo dá um celular com 10, 11, mas tem crianças com 6, 7 que já ganham. E aí essa criança, na hora do intervalo, pega o celular, todos os outros ficam olhando. Se cada um tem o seu, cada um fica na sua tela, conversa através da tela e estão perdendo uma possibilidade ali, uma oportunidade de socializar, de brincar, de exercer esses 5 sentidos e acaba chegando depois com prejuízos cognitivos também, não só emocionais, mas cognitivos por conta, né, desses caminhos neurais que não foram ali moldados, e o excesso de tela ele realmente prejudica o cérebro. Tem várias pesquisas que você consegue ver a estrutura cerebral de uma criança que, né, trabalha ali os 5 sentidos, o mindfulness infantil, ou uma criança que fica muito em exposição a telas. Sim. E Yara, ainda naquela pergunta sobre quando levar a criança, quando procurar um psicólogo, você acha que hoje tem uma procura muito maior? Eu vejo assim que talvez na época que eu era criança nem se falava em levar, só se fosse realmente algo bem grave. Hoje, assim, a gente faz, né, terapia e não há um grande, né, uma catástrofe acontecendo. Eu acho que faz parte realmente de se cuidar, né, como adulto. Um autoconhecimento, né? Exato. Para a criança também a gente pode, esse aumento, eu imagino que tenha um aumento, também é válido levar uma criança, porque as crianças têm muito mais questões, né? Não necessariamente porque tem uma grande questão. Então, na verdade, a criança já traz a questão do ambiente. Então, antigamente procurava muito assim, os pais se divorciam, vai lá para o psicólogo, ou a criança está com algum prejuízo na escola, tinha uma questão específica, né? Ou não come, já era uma procura relativamente assim, né? Quando se tinha algo que dificultava. Mas hoje eu vejo que tem mães que vão antes, olha, a gente vai se separar, já chegou um casal, assim, nós estamos num processo, as crianças ainda não sabem, a gente já quer garantir que seja algo mais acolhedor. Então, essa busca, né, pelo acolhimento, pelo momento dele, né, ter alguém para se abrir, para conversar em um mundo onde se conversa menos, onde interage menos, existe essa busca. Mas eu acredito que depois da pandemia teve um aumento ainda da psicologia, da busca pela psicologia. Tanto pelos prejuízos que houveram, né?
mas também porque os pais entraram no mundo da criança. Então, quando a criança estava na aula online e o pai ali do lado, ele percebeu que a criança do outro lado fazia de uma forma diferente, ou que o filho tinha dificuldade na atenção, ou não conseguia responder porque tinha, né, uma insegurança grande. Então eles começaram a procurar até para poder trazer essas questões de um desenvolvimento adequado, mais saudável. E também, né, com a utilização de telas a gente tem mais prejuízo, sim, de uma irritabilidade, uma hiperatividade ali que, né, exacerba o estilo de vida de estar mais dependendo da cidade. Então, em cidades maiores, onde a gente não sente segurança de deixar a criança ir para a rua, essa autonomia, ela é mascarada. Eu morei numa cidade pequenininha que eu ia andando para a escola. A minha filha, ela foi a pé para a escola quando ela já era, né, uma adolescente bem mais madura ali. Hoje ela tem 22, vai fazer 23 anos. Então, mas passa por todo esse processo. E é diferente quando a gente olha pra gente e olha para os nossos filhos hoje. Então tem que, né, questão de violência, de trânsito, tudo isso leva em consideração. Mas hoje a procura está realmente bastante intensa e um olhar que não é para um prejuízo, mas talvez né, você se antecipar para promover esse desenvolvimento integral saudável. Isso é muito Deixa eu legal, perguntar né? uma coisa. Com relação à tela, a gente fala muito do excesso de telas. Isso. O excesso em si, o excesso por si só já é uma coisa prejudicial. Mas relativo à tela, não é só o excesso, mas também o que se vê na tela. Né? Exatamente. O conteúdo, acho que é uma grande questão, assim, videogame, joguinhos, né? Que é uma coisa que aí... Rede social, comparação. A rede social, ela hoje é um dos mais, assim, que a gente fala que é ruim mesmo porque a criança não tem maturidade. Então, o grupo do WhatsApp, por exemplo, dos amiguinhos da classe, gera muito desconforto e gera muitos traumas. Teve uma criança que chegou pra mim um pouquinho antes das férias, que teve um episódio que ele falou alguma coisa e o outro falou que ele estava sendo inapropriado, sabe? Um linguajar assim pesado um pro outro e fica exposto. E aí você chega lá, expõe aquela situação, o outro que brigou, por favor, não me exclui do grupo, eu te amo, você é meu amigo, então ele é gay, ele é, sabe? Então assim, distorce uma coisa e a criança pega aquilo para ele, acha, e não tem maturidade para... Né? Imagine, nós adultos, se alguém já distorce alguma coisa na mídia, não foi isso que eu falei, a gente já se sente mal, né? Alguma interpretação ali... De algo que colocou, imagine uma criança de 7, 8 anos de um grupo onde falou uma coisa espontaneidade, né, por sua espontaneidade, porque não tem ali a maturidade de pensar e formular, e aquilo ficou registrado. Então isso pode algo ruim. Outra coisa muito ruim é que antes você tinha, né, eu lembro uma vez, um coleguinha vomitou na sala. E passou o final de semana, ninguém mais falava. Hoje, se acontece isso, tira a foto, faz o meme, manda no grupo, aconteceu alguma coisa... Viralizou, mesmo que seja entre eles. Entre eles, tem um pouco de sono, fez isso, alguém já tirou a sua foto, já colocou ali, então a exposição é muito grande. E o conteúdo é fundamental, né? E aí tem alguns pais, não, mas é 12 anos, mas tá ok. Assiste antes, avalia antes, principalmente, né, Marvel, heróis, tem essas questões, avalia antes, vê qual é o contexto da família. Tem famílias que acham que Harry Potter dá muito medo, tem outros que já acham que já ensinam muitos valores. Então, conheça a sua família, conheça o conteúdo e se tem um pouquinho tipo, não estou segura, eu falo que a intuição é algo que a gente nunca pode deixar de lado. Intuição de pai e mãe, não tô sentindo, então não faça, porque é poderoso. Sim. A gente não sabe explicar, né? Eu lembro, Ana Júlia, quando era pequenininha, às vezes eu acordava 4 horas da manhã e falava, ela tá com frio. Eu falava, não acredito que eu tô pensando isso, que eu vou ter que levantar pra ver. E chegava no quarto, eu não sei como, o cobertor tava no chão. A gente não explica, são coisas de mãe, de pai, que, né, tem essa conexão. Então tem essa intuição, não tá legal, liga, conversa, vai atrás do que você está sentindo. Sim. Bom,
Yara, o que são pais saudáveis pra você? Que assim, traumatizar a gente vai, todo mundo vai traumatizar os filhos, isso eu não tenho dúvida. Mas assim, o que são esses pais saudáveis? O que a gente... Eu acho que são os pais que dão espaço para a criança crescer e ao mesmo tempo educam com valores, né? Mostrando ali que eles são exemplo, entendendo que eles são exemplos, porque tem horas que a gente vai gritar, né? Tem horas que a gente vai se descontrolar. E tudo bem, aí você pode chegar pro filho e falar assim, tá vendo como a mamãe descontrolou? Porque eu tava cansada, eu não consegui fazer isso, eu me atrapalhei. Então, mostrar a vulnerabilidade, mostrar o que se espera, trazer valores, ter um diálogo consistente, uma escuta ativa, ouça a criança. Esses dias eu assisti um filme, um videozinho assim de redes sociais que passa, que a criança tava ali e de repente o celular pegou fogo. E aí ele vai lá, chama do lado e a filmagem da sala mostra. E ninguém olhava, ele, né? E aí ele foi lá, ele pegou uma água e jogou. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Viralizou, lembrei. Eu vi, eu falei assim, nossa, olha como fala. As crianças, às vezes, porque é criança, o adulto negligencia, né? Na parentalidade consciente a gente fala muito isso. Olhe o outro com respeito. Então, por exemplo, aqui em casa o jantar é 8 horas da noite. Aí tá na mesa, o marido, né, fala, olha, tô terminando o e-mail, 5 minutinhos. Pra gente, ok. A criança tá terminando o desenho, 5 minutinhos? Não. Mas o desenho é tão importante para ela quanto o e-mail é para o outro. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de sentar esses 5 minutinhos do lado da criança e falar, deixa eu ver o finalzinho com você. Nossa, o que você entendeu? Por que ele está sentindo isso? Entra no mundo dele para trazer mais ainda ensinamento nessa metodologia de falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, que é muito saudável. Eu fiquei com uma dúvida. O que é dar espaço para uma criança? Eu realmente tenho essa dúvida. A educação sempre vem dos pais. A gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Quando eu recebo um casal, né, tanto ou para o acompanhamento da criança ou para a educação parental, a gente fala que é a psicoeducação parental, porque muitos pais também se sentem perdidos, eles falam, não sei o que fazer. Tem um casal muito querido que eles falam, olha, eu tenho a listinha da Yara, quando chega no número 20 eu marco a sessão para tirar todas aquelas dúvidas. Adorei! Né? A gente vê muito na necessidade, né, do casal. Então, um exercício básico, que a gente pode até deixar como dica aqui, é cada um fazer a sua lista de limites. Qual que é o seu limite? O meu limite é comer olhando para a comida, usar só 1h30 de telas por dia, tomar banho 8 horas da noite. Coloca o limite assim, o que você aceita ou não. Não bater em mim, não aceito que a criança bata em mim. Dormir no próprio quarto, porque se a gente não tem claro qual é o limite que a gente coloca, a gente não consegue demandar e ensinar a criança, né? E o limite não é da criança, é o que a gente aceita ou não. Eu quero uma rotina porque eu te amo. E quando você tem clareza desse limite, você dá espaço dentro do seu limite. Por exemplo, 8 horas vamos tomar banho. Filho, hoje você quer tomar banho com bolinhas de sabão ou com uma música divertida? Né? Não é não tomar banho, mas eu posso ser lúdica. Sim. Que aquele objetivo, isso eu não estou sendo permissiva. Eu estou indo de acordo com o meu limite, com o que eu tenho de combinado. Mas eu entro no mundo dele, dou espaço para ele escolher algo legal, para ele se sentir respeitoso naquele momento. Fica um pouco claro? Algo muito importante para que isso aconteça é a gente promover uma comunicação consciente. Então, dentro da parentalidade consciente, a comunicação consciente vem no que eu falo, no que eu trago ali do que eu espero e não o que eu não quero. Por exemplo, se eu chego e falo assim, filha, não pode sapato no meio da sala. Aí se ela tirar o sapato e jogar no meio da cozinha, tá certo? Tá. Porque eu falei não pode no meio da sala. Então muitas vezes quando eu trago uma coisa que não pode, eles precisam construir o que fazer. E é muito mais eficaz quando eu tenho uma comunicação positiva, o que eu espero, sem a utilização do não. Filha, quando chegar em casa, pega o sapato, tira e põe dentro do armário. É mais fácil, vai aprendendo e o relacionamento fica mais prazeroso também. Nossa, sem a utilização do não é difícil, né?
E eu fiquei com isso do imperativo que você falou, da pessoa. A gente realmente fica falando no imperativo, né? Como a gente precisa, né? Se acalmar e ali respirar e pensar como fazer melhor, né? Como educar melhor, né? Mas assim, eu sou da parentalidade mais positiva e meu marido é do imperativo, né? Permissiva, amiga! Não, olha só, verdade, gente. Porque eu falo, você não acha, minha filha? Aí o Breno, meu marido, joga na minha cara direto, tá vendo? Essa sua parentalidade não funciona. Por quê? Porque daí ela não escuta, né? Aí tem uma linha tênue aí. Tênue, isso. Muita gente acha que uma parentalidade positiva, respeitosa, é você permitir que a criança escolha. Ela pode escolher dentro de algo que você já está programado. Dentro de um quadrado. Né? Dentro daquele quadradinho. Pode ser mais leve a relação. Mas se eu falo o que eu espero, se eu trago isso daí, do que é importante, por exemplo, como eu posso então ser menos imperativa? Usa o como. Filha, como o nosso dia pode ser mais feliz hoje? Como eu posso saber o que você teve de maravilhoso hoje na escola? Quando eu te buscar, o que a mamãe pergunta? Como que eu posso te ajudar para sua mala ficar pronta na hora certa? A gente deixa ela participar daquilo também. Quando eu pergunto como, ela tem que pensar, processar e responder. Então ela já está fazendo parte daquela ação. A gente tem uma colaboração. Muitos pais chegam e falam assim: Yara, eu quero que meu filho seja obediente, isso, aquilo, para o futuro, que ele gerencie minha empresa. Mas se ele só obedeceu, como que ele vai poder gerenciar? A gente pode trocar esse obediente por um filho colaborador? Porque o adolescente colaborador, ele chega em casa, ele vê aquele monte de louça, ele fala: nossa, minha mãe vai chegar cansada, eu vou lavar. Uau, o que obedece vai esperar a mãe pedir. Então, se eu cresço num ambiente colaborativo, eu tenho mais chances de promover esse tipo de ação, que são trazer os valores, né, dar espaço, autonomia, tudo isso, a autonomia ajuda na colaboração familiar. Olha o próximo, né? Muito bom. Empatia, né? Sobre empatia, né? Yara, ainda sobre telas, quero trazer uma coisa que eu conversei muito com a Isa, né? Eu tive a oportunidade de viajar no meio do ano, a gente foi para a Europa e assim, a gente ficou 30 dias lá e eu pude observar em diversas ocasiões, restaurante, praia, as crianças europeias tem um uso de tela muito diferenciado do nosso. Eu vejo aqui um excesso muito grande. Eu vi realmente por 30 dias as crianças com atividades na hora do restaurante. Eu me lembro como te contei, né? Tinha uma família com 3 filhos, 2 meninos bem danados e uma menina. Os meninos estavam bem danados com essa menina e a menina chegou uma hora que foi lá e deu um chute num dos meninos. A mãe só olhou para o pai veio, pegou a menina, não teve escândalo, eu que tava ali olhando, pegou a menina e o pai já tinha um jogo de cartas ali preparado, eles ficaram, então ela tava de castigo, mas ali na cadeira na frente da piscina jogando carta com o pai, sabe? E assim, isso a gente não vê aqui. Primeiro que assim, todas as lojinhas eu via o Uno a prova d'água, vários jogos, sabe? Coisas que a gente não tá habituado. Então, assim, como a gente pode reverter isso? Proporcionando esses recursos de interação, isso é maravilhoso, né? Hoje é difícil pelo excesso de trabalho, a gente ainda parar para pensar. Isso as famílias buscam muito também na psicologia. A gente acaba dando esse joguinho, auxilia, fala um livro para poder levar. Livros de atividade são excelentes para restaurante, para criança, né, jogar ali, tem joguinhos. Tem uma linha que eu gosto muito da Smart Games, que são jogos para jogar sozinho. Poucas crianças aprendem a brincar sozinha. Isso é uma habilidade que, por exemplo, esse livro é um livro infantil que eu escrevi mais para os pais se sensibilizarem para as crianças, né? E tem um momento que o Norberto, ele fica sozinho. Então, né, e ele fala assim: Norberto sabe que ficar só com seus pensamentos é um bom começo. Significa reconhecer as suas habilidades, suas qualidades e os seus segredos. O Tatu Norberto reconhece esse caminho. Tá tudo certo querer ficar sozinho. Alguns pais não deixam as crianças ficarem sozinhas.
Não deixa esse momento, né, de tédio, de ócio, porque o tédio, ok, não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? Ele promove a criatividade. Hoje a gente está num mundo que tudo é pronto. Então, ter um Uno, foi algo criativo, uma antecipação desse pai. Talvez ele já passou por outras situações, talvez ele já teve essa orientação de se antecipar, né? A bolsa estava preparada. A bolsa estava preparada. E tem muitos recursos hoje. A gente tem uma pluralidade ali de recursos que a gente pode tanto criar com a criança, porque quando a criança também participa da criação, é muito legal, o engajamento dela é diferenciado, né? Sim. Sim. Lá em casa, eu lembro que até a minha funcionária tirava sarro, ela falava, eu nunca vi uma pessoa que viaja com tantas coisas igual a você. Eu falo, eu viajo porque eu gosto de levar a coisa pro banho, a atividade pra praia. Eu gosto de, por exemplo, às vezes a Alice é filha única, então a gente vai pra um hotel que ela não conhece ninguém. Mas se ela tá brincando na piscina com as coisinhas de água dela, já logo vem uma criança brincar. Sim. Então, assim, eu realmente vou com a necessaire. Você prepara o ambiente até pra ela ter mais promoção, né, com o outro. É legal. São coisas que a gente realmente tem que se antecipar. Né? Mas esse movimento, né, de olhar mais para a utilização da tela tá começando sim. Eu acho que aos poucos a gente, né, porque tá instalando muito prejuízo, né, e se não reverter vai ser mais complicado ainda, né. Sobre a criação dos anos 90, né? Eu vejo assim, lá na minha casa, que meus pais mais erraram. E eles batiam, eles puxavam a orelha, eles colocavam de castigo. E eu sempre me pergunto, hoje, qual daqui 30 anos, o que os nossos filhos vão falar da gente? Qual foi o grande erro dessa geração? Depende, porque hoje a gente tem pais conscientes, né? Tem alguns pais que erram sendo muito permissivos, não dando esse limite, não dando uma orientação. Quando você permite que a criança faça tudo, você acaba não sendo exemplo para ele. E aí é tudo do jeito que ele quer, daquele momento. Então, quando ele tiver que escolher, ele talvez possa ser igual a mãe. Não faz nada, então escolhe você do jeito que você quer, porque se a mãe nunca escolheu e falou, é importante, eu quero isso, aquilo, não teve um modelo que moldasse. Acho que tudo é um equilíbrio. A criança tem que aprender a frustrar, tem que aprender a esperar, tem que ter essa paciência, né? Fazer muito pelo outro também é ruim. Hoje a gente sabe que o bater não educa, que gera esse trauma, né? E hoje é diferente, porque hoje tem uma comunicação diferente, as crianças sabem, né? Tem crianças que falam assim, se bater eu denuncio, com 10 anos. Com 7 anos já falam. Eles falam. E qual que é o objetivo? Sempre é bom isso. Qual que é o objetivo? Mudar o comportamento? Se você está no seu trabalho, você fez ali uma planilha maravilhosa e mostra para o seu chefe. Se ele fala assim, nossa, isso tá ridículo, nossa, não vai. Você tem vontade de fazer o seu melhor? Não. Se a pessoa nunca reconhece? Agora, se o outro reconhece e fala assim, tá muito bom, mas você ainda pode melhorar aqui, porque esse seu pensamento foi demais. Fala mais sobre esse pensamento. Quando eu me sinto reconhecido, normalmente eu tenho vontade de fazer mais. Então a gente pode ir por esse caminho, né, ir moldando, ir atrás. Eu acho que hoje os pais estão mais conscientes. Hoje a gente tem muitas editoras trabalhando nessa orientação parental. E assim, não existe uma verdade absoluta, existe a sua verdade. Se você lê um livro, fala para fazer isso, aquilo e você não acredita, não faça. Olha para dentro de você, porque isso, a criança até percebe essa dualidade. Se eu trago uma coisa e depois falo outra, sinto outra. Uma vez um pai me procurou e assim, a queixa da família, né, eu atendi a criança, era que o pai não brincava. Então a mãe fala, ele não brinca com meu filho, não brinca. E ele falava assim pra mim, a criança, eu acho que quando eu tiver 7 anos, meu pai vai brincar comigo. Porque ele foi pra escola com 7 anos, então meu pai só aprendeu a brincar com 7 anos. Eu não sei o que ele acabou, né, fazendo ali de contraposto. Quando o pai chegou pra mim, ele demorou 2 meses pra vir na reunião. Então veio ele e a mãe. Aí a gente falou a palavra brincar, aí ele falou assim, você não vai falar pra eu brincar com o meu filho, porque eu não gosto de brincar? Aí eu falei assim, não,
Porque se você sentar no chão para jogar um tabuleiro com seu filho e você não gosta, ele vai perceber e não vai ser uma interação boa. Agora, você leva ele no mercado, né? Esse pai tinha um avião. Você pilota com o seu filho, ele fica brincando de dirigir no seu carro. No mercado ele tá no carrinho associando as coisas. Você cozinha com seu filho. Isso não é brincar? Você brinca o dia inteiro. Brincar não é com o brinquedo. Brincar é essa relação saudável. Ele estava super presente e ele se culpava. E a família olhava como se ele não tivesse presente. Não. Eu falei, muda. Vamos brincar de cozinhar? Traga essa palavra brincar para ele saber que você brinca também com ele. Esse pai se desarmou. Porque ele já estava presente. E se ele sentar para jogar um tabuleiro e ele não gosta, a criança vai perceber. E é ruim. A gente também, quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a gente se sente mal, né? Sim, com certeza. Imagina, Que é criar conexão, né? Sempre conexão. A criança, ela escolhe o pai para... Tem certas conexões com o pai e certas conexões com a mãe, né? Que não vão ser as mesmas, né? Sim, super comum, tipo, o pai que é mais dos esportes, né? Então esse pai vai jogar futebol e, né, a mãe vai fazer sobre a harmonia familiar. É muito difícil esse tema e às vezes a harmonia familiar nessa vida de correria que todos vivemos, né? É difícil entre pais casados. E quando os pais não são casados e a harmonia realmente não existe. Isso. Então, muitas vezes a gente tem um ambiente conflituoso. Aí a gente precisa olhar, não vai mudar esse ambiente, né? Tem pais que às vezes levam o filho lá no consultório que eles não se falam. Tem até medida protetiva de um não chegar perto do outro e essa criança é o elo e vive nesses dois mundos. Primeiro, a criança ela vai aprendendo a discriminar o ambiente. Ela sabe onde ela pode ir com um e com o outro. Quanto mais a gente consegue trazer esses pais para dar orientações adequadas, para promover essa autoestima da criança, né, o encorajamento, dela conseguir se expor, isso é fundamental. Eu vejo muito as crianças que, né, possuem ali pais separados, que muitas vezes eles não conseguem ter voz. Porque tá na casa do papai, não fala nada da mamãe. Tá na casa da mamãe, não pode falar nada do papai. E acaba, né, cada vez mais segurando seus próprios sentimentos. Tem saudades, mas não consegue falar que tem saudades. Gostaria de ligar para um, mas se eu ligar, minha mãe pode ficar triste. Pensa muito no outro. E aí vai crescendo, vai cada vez mais pensando no outro. E aquela criança que vira um adulto que não sabe falar não. Quando chega alguém que fala não sei falar não, eu falo, você sabe sim, você fala não para você mesmo. Você não olha os seus próprios sentimentos. Quando você fala sim para todo mundo, não fala não para você. Mas, Yara, não tem como mexer no ambiente. Não, então a gente tem que fortalecer a criança, encorajando ela, trazendo esse repertório socioemocional, ela entender até onde pode ir ou não, ela começar a verbalizar. Se tiver dificuldade, a gente trazer esses pais para também fazer esse trabalho de orientação parental. Não existe atendimento infantil sem envolver os pais. Não existe, né? Não é eficaz. Como que a gente ensina as crianças a lidarem com a diversidade? Tá. Primeiro, acho que o livro infantil é a porta de entrada, né? E hoje a gente tem muitos livros que trazem a questão da diversidade. E aí trazendo isso como algo normal. Por exemplo, o baralhinho da autonomia que você, né, falou que trabalha com sua filha. As crianças são totalmente diferentes. A gente colocou até a criança que tem a bombinha de insulina para mostrar que são questões diferentes. Então, trazer exemplo, falar das diferenças, promover a própria diferença. Eu vou dar um spoiler, mas logo vai vir um livro novo que eu escrevi sobre a questão da pele. A gente tem diferenças na nossa própria pele. Então, o dorso da minha mão, a cor é diferente da parte de baixo. Por que eu não vou aceitar um outro que é diferente se eu tenho diferenças em mim mesmo? O meu lábio é um outro tipo de pele. Então, quando a gente reconhece, traz essa diversidade, a criança ela vai compreendendo. Mas a melhor forma é sempre se colocar como exemplo. Como você trata as diferenças e trazer para a criança, né? Olha, você gosta dessa cor, a mamãe dessa. E é legal a gente ser diferente. O diferente acaba complementando, né?
o Arthur me perguntou esses dias o que era bullying. É difícil também explicar o que é bullying, porque aí eu tive que trazer essas questões de diferenças, né? Eu falei, você encher um coleguinha seu com coisas que são diferentes de você. E aí eu me vi lá falando, aí eu falei, será que eu tô ensinando ele a fazer bullying, né? Falei, se a pessoa é muito alta, muito baixa, se ela é mais gordinha, se ela é mais magra, não sei o que, se ela usa óculos, da diferença da cor de pele, né? E que isso não era, nada disso era importante e tal, mas aí eu fiquei, sabe, é difícil explicar, né, pra de 5 anos o que é bullying. Acho que eles já ouvem muito essa palavra na escola, né? Ouve é algo presente e às vezes eles ouvem palavras que eles não sabem o significado, né? Até palavras pejorativas. As crianças falam assim, você vai falar, mas você sabe o que é isso do palavrão? Um dia uma criança falou que a professora chamou a atenção e falou que era uma classe que falava muito palavrão. Então eu falei assim, ela falou assim, mas eu não consigo não falar. E eu falei, você não vai conseguir mesmo se você falar que você não quer falar, porque o nosso cérebro não entende o não. Se eu falar pra você, falei pra criança, uma criança de 9 anos, se eu falar pra você, não pense num elefante rosa, né? Aí ela vai falar, então eu falei assim, se você falar, não posso falar palavrão, você vai falar. O que a gente tem que fazer? Substituir pelo que pode. Aí ela falou, nossa, é muito ruim escrever os palavrões, porque ela fez a listinha, ela não sabia, ela falou, só falo, Tiara, como que eu escrevo esse palavrão? E ela escreveu, se aproximou daquele estímulo, né, que era ali, assim, entendeu o contexto, elas, né, nossa, mas isso é isso, é isso. E o que posso trocar? Eu posso trocar isso por, poxa vida, não faz isso, para, né? Então a gente vai trocando, promovendo, né, esse linguajar. Mas o bullying, ele é muito presente. E o bullying, ele é um bullying a partir do momento que eu desrespeito o outro, que o outro se sente desrespeitado. E a gente pode ensinar sempre com perguntas. Como você se sente desrespeitado, filho? Até para ouvir, talvez, uma vulnerabilidade dele que ele... quando alguém fala que eu esqueço tudo. Quando alguém fala que eu sou burro. Então, mas você é... Porque muitas vezes a gente fala para você se sentir mal. Se você saber que você não é, você não cai nesse bullying, porque você acredita dentro, né, no que você está vivenciando, no que você sabe o que você é ou não. Que é autoestima, né? Que é autoestima. E Yara, e como lidar sendo pai de alguém que sofreu bullying ou sendo pai de alguém que fez o bullying? Você sabe que eu sinto muito sofrimento nos pais, até dos filhos que né, fazem essa atitude. Porque eu vejo mais até pela mordida. Eu falo, meu Deus, meu filho tá mordendo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não gostaria, né? Então a gente precisa compreender aquela situação e ir trazendo muito a questões de valores. Desde os 3 anos a gente pode promover ensinamento de valor. Então, fazer, por exemplo, um potinho da gratidão. Vamos agradecer, filho, por tudo que a gente consegue? Então, eu quero agradecer pela cama quentinha que eu tenho, e desenha a cama, porque se a criança não é alfabetizada, agradece em desenho também. Isso é legal, porque aí você está aproximando da atividade, uma atividade que todos podem participar. E tem várias outras atividades que a gente promove essa reflexão do quanto as palavras podem machucar as pessoas, do quanto as atitudes podem machucar, trazendo, né, os livros infantis, promovendo ali, estou assistindo um filme, vou assistir Nemo. Como você acha que ele se sentia quando o pai dele falava que ele não conseguia nada? E aí ele quis provar e se colocou em perigo. Então talvez ele tenha que provar para ele mesmo que ele consiga, mas não se colocando em perigo. Promovendo reflexão através do outro, que é mais fácil de eu entender através do outro do que a criança mesmo falando sobre ela. Sim. Bom. Antigamente a gente não tinha certas conversas em casa, né? Muitas coisas eram jogadas debaixo do tapete, né? Tinha os assuntos de crianças e de adulto. Hoje em dia a gente está trazendo mais conversando mais com as nossas crianças. Eu mesma, mamãe, filha, a vovó foi pro hospital, ela tá doente. Eu optei na nossa casa da gente falar as coisas e não esconder. Até que ponto é bom a gente falar certas coisas e a gente verbalizar e o que a gente deve esconder? Dizem que quando a criança vem com uma pergunta, a gente precisa responder aquela pergunta, porque pode ser que seja uma dúvida pontual. Muitas vezes a gente traz muito a mais.
e pode ser que ela não esteja preparada e crie até pensamentos ali, né, que sejam inadequados. Por exemplo, eu atendi uma menininha que ela estava muito nervosa, começou a roer unha porque a mãe estava grávida. E não era só a chegada, né, da irmãzinha que já abala todo ali um contexto familiar, mas é porque ela falava assim, Chayara, eu acho que eu vou ter que parar de estudar, porque minha mãe fala que eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. E ela pegou a pressão de uma forma que ela ia ter que só ajudar a criança, né, e a mãe querendo que ela fizesse parte, mas ela entendeu de uma forma diferente, que era preciso só ajudar e não ia mais ir para a escola, né, criou ali pensamentos que não eram reais. Então a gente precisa entender o contexto. Uma criança que ouve, interioriza, que gosta de falar, que pergunta bastante, esse diálogo é muito benéfico. E sempre pensando assim, se eu vou dar a chance dela escolher, ela pode mesmo escolher? Então se eu falo, como você quer? Ok, mas você quer ir pra vovó? Não, não quero. Ah, mas hoje tem que ir. Então por que eu perguntei? Não é? Por que eu fiz essa pergunta se hoje tem que ir? Pergunte aquilo que ela realmente possa responder ou não, que faz sentido. Porque, por exemplo, é legal levar a criança para conhecer a escola quando muda de escola? Muito. Mas é uma escolha dos pais, né? Porque não envolve só o gostar faz parte da escolha dos pais, mas tem algo a mais. Sim. Tem o custo, se é longe ou não, se eu consigo, tem toda uma logística familiar, se a metodologia, essa parte de responsabilidade a criança não tem, né? Então eu preciso tentar mostrar aquilo que é consciente ou não que ela pode. Crianças muito ansiosas, se eu falo que eu vou viajar no Natal para Disney, ela fica muito ansiosa desde antes. Será que não vale a pena falar um pouquinho mais próximo, ou ir planejando de uma forma diferente? Ou se é ansiosa, vamos trabalhar essa ansiedade, trabalhar com planners, planejamento, uma coisa depois do outro, um degrauzinho onde a gente vai, né, subindo ali e trazendo um recurso concreto. Porque as palavras são mais difíceis da criança interiorizar quando eu tenho um desenho, uma tabela de rotina, fica mais fácil um objeto concreto para intensificar esse aprendizado. Você falou dessa criança aí que rói unha. A criança que rói unha, ela é por uma demanda emocional? Pode ser, não necessariamente, tá? Pode ser que seja uma criança que tenha ali a sensibilidade sensorial da boca maior. Então tudo põe na boca. Tem crianças que tudo cheira, vai lá, cheira tudo antes de comer. Então a gente precisa ver se essa mão na unha é por conta disso ou por conta de uma ansiedade. Pode sim, ele é um sintoma da ansiedade, o roer unha. E sobre a ansiedade, a gente fala muito do celular, das telas, mas tem alguma outra causa que também chama atenção aí nessa... A maior causa de ansiedade é a genética. Então a gente precisa olhar pra gente. Eu tô ferrada lá em casa. Não por mim. Aquelas não por mim. Gente, eu tô chocada com essa informação. Não, eu não essa sabia. informação, tô chocada. Sabe que é uma coisa que eu não sabia que era genético, mas é isso, vou ter que falar. Meu marido é bem ansioso e assim, e você olha pra família, são todos assim, eles têm esse jeito, e eu não imaginava que era genético, eu imaginava que era o jeito deles, né? Tem os dois, tá? Então, quando chega, e assim, eu faço essa dinâmica muito com os casais que são separados. Eu pego 4 massinhas. Alguns já falam, essa psicóloga, lá vem ela com os recursos de massinha, né? Então eu falo, a Sofia, ela tem um pouquinho do verde do papai, um pouquinho do amarelo da mamãe, um pouquinho do vermelho do ambiente e o branco que é dela, que vem dos avós, do jeito dela, da personalidade dela. Ela não é nenhuma cor nem outra, ela é a mistura dessas cores. Então eu não posso negligenciar a genética do pai, eu não posso negligenciar porque ela é essa mistura. Se eu tenho uma pessoa mais ansiosa na família, um ambiente mais ansioso também repercute. É tudo rápido para agora. Então a gente vai aprendendo a lidar, né, e o mundo é muito rápido. Então por isso que eles acham que a ansiedade é algo moderno. Mas não, desde muito tempo, né, antes, a gente era treinado a esperar. Então, esses valores dava um pouquinho de, né, eu tenho que esperar, é assim, não tenho o que fazer, eu vou pro banco, eu fico na fila.
Hoje a gente não tem mais fila de banco. Eu tenho que ferver uma água, eu espero 5, 8 minutos. Hoje eu coloco 30 segundos no micro-ondas. Então, a gente está menos suscetível à espera. Mas uma coisa é a ansiedade, outra coisa é o movimento de espera ou não. A ansiedade, né, eu me descontrolo, às vezes eu tenho sintomas que realmente eu preciso daquilo naquele momento agora. E é importante a gente falar que existe estado de ansiedade, traços de ansiedade e transtorno de ansiedade. Então, o estado de ansiedade nós vamos viajar semana que vem para Disney. Eu fico mais ansiosa. Amanhã, primeiro dia de aula, a criança não dorme direito, perde o sono, porque é um estado de ansiedade, né? Por conta de algo que vai, né, modificar. Traços de ansiedade, essa criança que só fica pensando, fica naquela hora, ela não consegue vivenciar o presente. Ela faz muitas projeções. E se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo. Então, é uma tendência, né, do que no futuro, pensamentos no futuro, e a gente tem que começar a trazer para pensamentos no presente. Tem muitas técnicas para isso. Que o mindfulness, né, também que traz isso, essa coisa da atenção plena. Então, é possível mesmo trabalhar em crianças pequenas? Sim, eu fiz a formação em Mindfulness infantil com a doutora Amy Saltzman. Então, quem inventou o Mindfulness foi o Jon Kabat-Zinn. Ele trouxe técnicas ali, né, de uma outra cultura, misturando oriental com ocidental, e ele é médico, então ele trouxe para a área médica e formalizou de uma forma científica o quanto você estar presente, no momento presente, com atenção para o que acontece agora, realmente modifica o nosso estado, e ele é padrão ouro para vários tratamentos. Por exemplo, o Mindfulness é recomendado para tratamento de ansiedade como padrão ouro. Eu trabalho essa forma, né, de olhar. Então, quando ele trouxe, ele fez um estudo com alguns profissionais mais próximos. E a doutora Amy Saltzman, ela fazia um trabalho muito para esporte, mas ela quis trazer para a criança o Mindfulness. E ela falou, vou trabalhar Mindfulness com criança. E ele falou, imagina como que a criança consegue a consciência, né? Ela falou assim, não, vou desenvolver esse método. E ela desenvolveu, e é muito mais fácil com a criança do que com o adulto, porque o adulto tem muito pensamento, a conta, isso, aquilo, e a criança, ela tá ali, né, os pais que falam assim, nossa, é sempre difícil sair na hora da escola, porque ela passa nada e ela quer a televisão, porque o presente chama atenção. Se ela tá passando, a televisão tá ligada, ela vai parar e vai olhar. Ela não tem essa responsabilidade de saber o que tem que fazer, de programar. E o adulto já tem, e às vezes muita coisa para resolver. É mais difícil para a gente se concentrar no momento presente do que a criança. Então tem técnicas para a criança. Eu fiz a minha formação com a doutora Amy Saltzman em Mindfulness infantil. Já queria quem inventou, né? E é muito eficaz. A criança, ela entra mesmo e ela vai aprendendo como se portar ali e como ter esse olhar, e ensina muito os pais também. E daí você acha que aqueles aplicativos que você faz, os 10 minutos por dia, esse tipo de coisa ajuda? Ajuda. Porque muitas vezes os pais, né, não tem muito assim, o que eu vou fazer? Então pode ser que o aplicativo traga uma historinha para você ouvir, atividades, então tem muitas cartinhas de atividades para você também não relacionar, né, ali a tela. Vamos tirar uma cartinha? Hoje a gente vai olhar o jardim com atenção. Então vamos ver ali a natureza, as cores das plantas, na hora da alimentação, quantas cores tem o prato, quando eu mordo o arroz, é o mesmo barulhinho de quando eu mordo a batata frita, sabe, o sabor, se eu fecho os olhos e com o olho aberto, eu consigo, é o mesmo sabor, né? Eu faço esse exercício às vezes com chocolate, com a criança, para ela perceber que quando ela tá, né, focada ali, ela consegue ter sensações diferentes. Que eu falo lá em casa, eu falo saboreia, né? Porque tem isso mesmo da gente até pro comer, né? Comer o desespero, né? E a gente às vezes não percebe nem o gosto e a gente sabor. Pode trazer essa atividade. Filha, hoje a gente vai fazer, cada um vai escolher um alimento para saborear. Eu vou ser primeiro.
Aí e fala, verbaliza, porque a criança vai cada vez mais compreendendo. Esse arroz tá quentinho, ele é fofinho, quando eu mordo ele parece que sai uma aguinha com gostinho de sal. Eu senti o gostinho da cebola, do alho. Sua vez. Eu vou no feijão. Quando eu mordo ele fica diferente do caldinho, sabe? Verbaliza para poder promover mesmo essa cultura de olhar pro que a gente está fazendo para o momento presente. Legal essa dica, enquanto você está comendo, boa, né? Yara, eu tenho uma pergunta sobre crianças que não conseguem verbalizar. Elas pensam, elas verbalizam às vezes em casa, mas, por exemplo, um dia minha filha foi dormir e aí, de repente, meia hora depois ela me chama, mãe, eu tava aqui pensando, eu acho que eu esqueci uma parte da lição de casa. Amanhã você me ajuda a falar com a professora? Então ela tava ali insegura, ela não tava conseguindo dormir, porque aquilo tava preocupando ela. Ou se não, por exemplo, esse fim de semana ela vai na casa de uma amiga, a amiga chamou pra dormir. Ela não vai dormir, ela ainda não gosta de dormir fora. Mas a amiga, ela tem bastante personalidade. Eu sei que ela vai envolver e eu não sei se ela vai conseguir falar não lá. Então ela falou pra mim, você pode já mandar uma mensagem pra mãe avisando que eu não vou dormir? Eu falei, eu já avisei, mas quando ela te chamar, você também fala. Como a gente ajuda a verbalizar? Isso. Aí não é que ela só não verbaliza, talvez ela se preocupa com o que o outro vai achar, né, se vai magoar a amiguinha ou não. Então a gente tem que ir trabalhando esse encorajamento, né, para ela olhar para ela e aos poucos ir verbalizando. Tem essa preocupação. Então, e tem algumas técnicas que pode ajudar. Tem uns bichinhos, umas naninhas que eles fazem, que tem um zíperzinho na boca. Ou se você tiver algum bichinho que tem um bolsinho, você fala assim, filha, vamos colocar a sua preocupação ali no bichinho da preocupação, para ela ficar lá, você conseguir dormir, amanhã a gente resolve. Mostrar uma solução, perguntar como a gente pode falar para a amiguinha que você não quer. Envolver ela com, sabe, para ela criar também opções de como ela poderia trazer um encorajamento ali, uma solução. E compreender se ela não dormir está causando um prejuízo, se ela gostaria, se ela está perdendo as festinhas de pijama, né, que tem muitos, porque qual é o pensamento que está travando ela de dormir na casa dos amiguinhos? Uma vez eu recebi uma criança que tinha 12 anos, ele não conseguia dormir longe dos pais. E depois de 3 meses ia até o acampamento da escola. Ele queria ir, mas ele não conseguia. Então ele falava que não queria, mas ele queria. E um dia ele falou para a mãe, eu quero, mas eu não consigo. E ele veio fazer esse trabalho pontual para aquela questão na psicologia. Ele Conseguiu. Foi desafiador, porque foi em 3 meses e ele conseguiu. E teve o primeiro dia que foi difícil, que ele quis ligar, mas ele tinha um repertório do que fazer. A gente monta isso. A psicologia é você dar o repertório para a criança e para a família atuar. Nós não atuamos com ele, a gente constrói em conjunto e tem que fazer sentido para essa família e para essa criança. Por isso que fundamental é a criança gostar da terapia, querer ir, ter resultado e ela tem que ter um objetivo. Eu atendo desde os 3 anos. Tem crianças com 3 anos que já têm um objetivo da terapia. Tem que ter um objetivo. Dormir na casa da amiguinha, né, dar mais sorrisos no final do dia, se sentir mais feliz. E quanto mais a gente conseguir trazer um objetivo por exemplo, o objetivo de se sentir mais feliz, é muito aberto. O que é se sentir mais feliz? Então, dar 5 sorrisos num dia para a criança ver que ela está evoluindo. Igual o medo. O medo, a gente não termina com o medo. Esse daqui, ele tem 2 livros, Autoestima de A a Medo, de A a Z, e Superando os Medos de A a Z. Porque o medo, a gente não mata o nosso medo. Tem medo que vem para ajudar. Mas eu preciso superar. Eu não posso deixar que aquele medo me paralise. Eu tenho medo de dormir num amiguinho, como eu posso superar esse medo, mas eu ainda posso ter as minhas preocupações. E se escapar o xixi, e se eu ficar com saudade da mamãe, que são os ICs que a gente vai trabalhando, que é um pouquinho da ansiedade. Yara, e como quando a gente chega à conclusão que realmente a gente quer levar o filho num psicólogo, como conversar com essa criança que a gente vai levar
né? Eu traria assim, muito de acordo com a idade da criança, mas sempre com a verdade. Filho, mamãe conheceu, aí tem gente que já fala, uma psicóloga é como se fosse uma médica dos sentimentos, ela vai te ajudar com os seus sentimentos. Tem algumas que falam assim, a professora dos sentimentos, é o seu espaço seguro, onde você vai brincar, tem muitos jogos, é muito lúdico. Por isso que é muito importante o psicólogo se preocupar com o ambiente que a criança chega, né? Porque a criança tem que se sentir bem. Às vezes eles associam com o médico, tem medo se tem injeção, sabe? Quando eu atendo, eu procuro estar sempre com um sapatinho de bichinho, entrar no mundo da criança para trazer ela para o nosso mundo. E elas vão se sentindo, né? A gente estabelece o vínculo e aí cada vez mais eles vão se soltando e trazendo suas preocupações, seus pensamentos através do lúdico. Legal. Me responde uma pergunta. Como que é a Yara mãe? Olha, hoje o meu papel de mãe hoje tá pequenininho, como a ilha da família, né? Porque os papéis, eles são ali, a gente vai moldando. Então hoje a minha filha tem 22, vai fazer 23. Tô chocada com Eu isso também. aí. Eu achei que eu tinha entendido errado. Não é possível. E a Ana Júlia, ela tá no 5º ano de medicina. Meu Deus. Então, ela entrou bem novinha. Ela mora em uma outra cidade, ela mora em Mogi, e ela tem uma rotininha de vida com a casinha dela. Então, hoje, eu sou uma mãe mais assim, de conversas, de telefone, ela não me demanda, mas tem outros momentos que demandam. Quando a gente fala em equilíbrio, não é tudo 10%. A gente tem fases diferentes. A criança bebê demanda muito mais. Eu preciso abrir mão, às vezes, né, daquela... Se ela fosse pequena, eu não conseguiria ter o nível de trabalho, o excesso de trabalho que eu tô hoje com a Ana Júlia pequena, né? Mas teve todos esses momentos. E a gente vai aprendendo e a gente erra também. Minha filha tem a psicóloga dela, porque eu sou a mãe dela, né? Uma coisa é a gente se colocar no papel de mãe. É muito difícil, para mim, um não julgamento é muito fácil, porque eu trabalho com essa habilidade. Mas quando a gente ama e tem um laço familiar, é difícil você não julgar. Porque se é um comportamento que você sabe que pode, né, por exemplo, uma criança que vai lá e vai agir com os amiguinhos de uma forma inadequada, você sabe que isso vai ter uma causa para o seu filho e talvez você não quisesse que ele sofresse. Então a gente julga muito mais os nossos familiares, quem está perto, do que um trabalho diferente. Então é diferente da Yara psicóloga para a Yara mãe. Mas a gente tem um relacionamento muito bom. A Ana Júlia, ela tem muitos pontos parecidos, mas muitos pontos diferentes de mim, sabe? Esses dias ela falou assim, mãe, você tem o mesmo cabelo desde a faculdade, o mesmo estilo, muda só de um lado, mas é um cabelo mais longo, né? Dessa cor, e ela cortou curtinho, depois pintou de loiro, depois pintou de rosa, sabe? Então ela vai cada vez mais uma camaleoa ali, né? Na forma física dela, porque a criança é isso, ela tem um pouquinho meu, um pouquinho do pai dela, né, e um pouquinho do que ela traz, que é dela mesma. E ela é filha única, né? Ela é filha única. Você tem alguma dica para os pais de filhos únicos para dar? Sim, eu acho que, assim, filho único, ele demanda bastante trabalho. Tem gente que fala assim, às vezes não quero ter o segundo filho, mas as crianças se complementam, tem as brigas, os conflitos, mas os pais têm mais tempo para eles quando uma criança está com o outro. Então, ter uma rede de apoio não é só a família, mas ter convivências com os amigos na escola, trazer um amiguinho para dentro de casa, ou verificar até para ver como que a sua filha lida com outra criança, se ela está agindo, se ela consegue emprestar os brinquedos, se ela tem uma comunicação respeitosa, se ela é líder, se ela ouve o outro. É importante a gente parear com as outras famílias. Hoje é a realidade de muitas famílias, filho único. Antigamente a gente falava, filho único tem problemas. Não, porque tem às vezes amigos que fazem papéis de irmãos. Então a gente precisa promover isso para a criança, olhar, e tem crianças que vai gostar de ter um par ali do lado. E tudo bem, né? Porque a gente tem que entender. Tem crianças que às vezes os pais chegam e falam muito tímida.
mas ele gosta e se sente bem com poucos amigos. Agora outros falam, eu gostaria de ter mais amigos, mas não sei como. Então a gente precisa compreender esse contexto e proporcionar ali o repertório para que ele consiga ir atrás do seu objetivo. Que é isso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi bom demais. Acho que a gente Foi muito bom. a gente poderia ficar até a noite. A minha vontade é ficar até a noite. Mas muito obrigada, foi muito boa. Tenho certeza que todo mundo vai amar essa entrevista. Obrigada, eu que Muito bom, agradeço. obrigada. Muito bom. Obrigada, meninas.